Bom dia. O meu nome é Rui Teles, eu lidero a equipa de dados e de AI na Accenture em Portugal. É um prazer estar aqui hoje neste evento da APDC e comigo está o Paulo Pereira, responsável e diretor da área de IA na Mel, em Portugal. E hoje vamos falar sobre reinventar as organizações com a inteligência artificial. Obrigado, Paulo, pela disponibilidade. E vou lançar o nosso primeiro tópico para discussão e tem a ver com a reinvenção, efetivamente, das organizações. Hoje a IA está no centro de muitas reflexões estratégicas das nossas organizações, da nossa educação, da nossa sociedade. E reinventar implica, não é uma tarefa fácil, porque no fundo implica reinventarmos algo que já está inventado, não partimos de uma folha em branco e temos que repensar muita coisa que está à nossa volta e à volta das organizações e que no final do dia tem um desafio inerente. Já começas a ver o mercado a reinventar-se com a IA e especificamente a Mel a ter bons exemplos de reinvenção utilizando IA? Sim, o mercado claramente que sim, a Mel também. Nós estamos num processo que se iniciou mais ou menos há 9 meses, quando se criou esta unidade que eu lidero. É um processo de transformação e, como qualquer processo de transformação, tem aspectos importantes de relacionamento entre pessoas, entre equipas, de análise de processos, que têm que ser tidos em conta. E tem também aquilo que normalmente se designam os quick wins, que são muito importantes para que haja sucessos e atrás dos sucessos possamos criar motivação. No caso da Mel, nós temos efetivamente já alguns resultados tangíveis, que vão desde soluções que vão ajudar as nossas equipas no terreno a comunicarem de forma mais eficaz com quem lhes presta suporte, nomeadamente no centro de operações. É uma solução que para nós é importante porque evita termos que ter um conjunto elevado de pessoas em stand-by à espera que determinado tipo de questão, que nunca sabemos qual é, vai aparecer. E, portanto, temos uma solução de inteligência artificial que faz o front-end, com canais escritos e de voz, e que possibilita que o técnico no terreno efetue questões ou que esclareça dúvidas, ou até que procure perceber em que estado está a rede em seu redor, para poder atuar de forma mais eficaz. Este é um dos projetos, visa muito eficiência operacional. Depois temos um outro que está numa fase avançada de desenvolvimento e que em breve verá a luz do dia, que está mais relacionada com a experiência de cliente. Não é propriamente um quick win, mas é um projeto que vai ter impacto pela dimensão e pela escala que tem, relacionado com a explicação de faturas, que tem até, se quisermos, uma vertente de inclusão, porque possibilita a quem não tem essa possibilidade de interagir por voz e perceber e compreender a sua fatura. É um projeto importante, como disse, pela escala que tem. Nós temos uma percentagem elevada de contactos vindos dos nossos clientes relacionados com dúvidas sobre a fatura. E, portanto, visamos esse cenário para tentar obter aqui também o componente de impacto, que é sempre importante na transformação. Isto não se faz sem dor e sem trabalho de equipa e, portanto, acho que era interessante também perceber, Rui, a vossa opinião sobre qual é o papel que as equipas da IT podem ter neste processo, já que o IT tem vindo a transformar-se ao longo dos anos e agora de repente surge o AI que roda a uma velocidade completamente distinta daquilo que é habitual no IT. Qual é a vossa percepção? É um excelente ponto. O IT vai ter uma transformação na forma como o próprio processo de engenharia de sistemas de software vai decorrer. É uma transformação porque a inteligência artificial traz mais ferramentas, traz uma ampliação da própria engenharia de sistemas de informação e, portanto, isso torna o processo diferente. Nós estamos a assistir a aumento de capacidades naquilo que tem a ver com as ferramentas do developer, do tester, do próprio analista, no sentido de análise de código, produção de código, produção de testes, automações, portanto, tudo esse componente que faz parte da engenharia de sistemas de informação hoje já é possível
automatizar, e não são tarefas repetitivas, são efetivamente processos decisionais, até com alguma complexidade, mas já são possíveis de fazer de forma semelhante àquilo que o próprio humano faz, deixando mais espaço para as equipas para pensar em aspectos de engenharia, de arquitetura, de segurança, de conectividade, que são aspectos fundamentais para conseguirmos colocar as ferramentas e os próprios sistemas inteligentes ao serviço das empresas e ao serviço também dos clientes. E, portanto, esta ampliação vai fazer com que os próprios processos de sistemas de informação não sejam exatamente aqueles que nós conhecemos hoje. Portanto, a lógica de sequenciação de atividades que nós hoje conhecemos e os próprios processos e encadeamento dos processos, com esta ampliação da engenharia de sistemas de informação, a ampliação das ferramentas de IA ao serviço de engenharia de sistemas de informação, vai alterar também a forma como os processos hoje são feitos. Isto é a primeira grande dimensão, o primeiro aspecto de alteração que nós estamos a ver, e aí a relevância de parceiros como grandes tecnológicas, como grandes consultoras, para capacitar as organizações nos mercados locais a criarem essa forma nova de trabalhar que é importante para o futuro. E há um segundo aspecto que tem a ver com evolução futura da forma como talvez amanhã nós não tenhamos tantos programas programados, vou chamar assim, nos nossos sistemas de informação, e vamos ter mais inferência sobre os dados da própria organização, o que transforma, é outra perspectiva, talvez, não diria futurista, mas a médio prazo que vai suceder, e provavelmente vamos ter menos programação como nós a conhecemos hoje, e vamos ter mais capacidade de inferência sobre dados. Se nós pensarmos que amanhã a nossa organização, nos dados que nós conhecemos hoje, das ações que são tomadas, nos processos, dos procedimentos, nas regras, tudo isso é uma grande, vou-lhe chamar assim, knowledge base que possa ser trabalhada por agentes de IA. Amanhã nós podemos ter organizações que têm menos programação em código normal, como nós hoje conhecemos, e mais capacidades de inferência sobre a sua informação, e, portanto, cá temos uma lógica de programação diferente e totalmente diferente amanhã, que hoje já se começa a ter exemplos, e os agentes de IA vêm levantar um pouco a ponta desse véu, mas se nós pensarmos na forma como vamos escalar este tipo de capacidades, de facto isso vai alterar o paradigma da programação e o paradigma tecnológico. É um desafio, reconheço. Exato. Mas isto todo é um desafio e é uma transformação e que efetivamente tem dores, e todos nós estamos num processo de aprendizagem. E vocês também, de certeza que aprenderam muito com estes projetos que fizeram e com estas experiências que, no fundo do dia, dão input e são um contributo para a vossa aprendizagem. E quais são os principais lessons learned que tu tiraste? Eu diria que o primeiro tem que ver com tecnologia. Ninguém estava preparado para este ritmo. Isto não é um ritmo normal no nosso mercado, pelo menos, de todo. E, portanto, é preciso criar aqui um dinamismo, criar mecânicas que permitam às equipas experimentar rapidamente e falhar, se for preciso, rapidamente. Portanto, a prototipagem, as provas de conceito são extremamente importantes. E não tem mal nenhum replicarmos cenários, porque há sempre formas diferentes e ângulos diferentes de tirar experiência daí. Depois, talento e conhecimento. Acho que é um desafio importante a trabalhar. Não há muito talento disponível, mas há imenso talento e conhecimento de negócio que pode ser upskilled. E pegando no tema da programação não tão programática, eu acho que estas pessoas com mais experiência no negócio são extremamente importantes precisamente para que esse tipo de abordagem tenha sucesso. É importante que haja conhecimento para avaliar aquilo que foi produzido. E esse conhecimento abunda na Mel em particular. E depois não é bem um ensinamento novo, mas é a materialização daquilo que já sabemos de qualquer programa de transformação. As pessoas têm que estar no centro, a comunicação é fundamental, e isso é um desafio, principalmente uma organização com a dimensão como a da Mel. Somos grandes, somos muito eficazes a fazer projetos e a materializar em resultados tangíveis grandes desafios, mas isso exige um esforço, exige preparação e, portanto, é preciso trabalhar muito essa temática das pessoas, garantir uma comunicação
eficaz, assertiva, para que se retire da frente alguns dogmas que inevitavelmente as pessoas têm em relação à inteligência artificial e vejam as vantagens que essa inteligência artificial pode trazer em seu benefício próprio, em primeiro lugar, produtividade, disponibilidade de tempo, eficácia, e também para a organização, porque os resultados aparecem de uma forma mais rápida e permitem-nos endereçar desafios grandes que temos de uma forma muito mais eficaz. Eu acho que isso são ensinamentos que neste período de tempo, que não é muito longo, mas já são 9 meses desde que criamos esta equipa, podemos reter. E eu acho que essa abordagem trouxe-nos também muito o trabalho que temos feito com parceiros. Eu gostava de te desafiar a explicar-nos como é que o papel que os parceiros podem ter, tecnológicos e de serviços, nesta abordagem de transformação que precisamos fazer nestas organizações de maior dimensão. Sim, os parceiros eu acho que são fundamentais, porque no fundo trazem o conhecimento e a experiência que vão adquirindo e vão tentando infusionar e incorporar essa experiência dentro das organizações. Há duas áreas onde nós vemos uma capacitação normal e um valor acrescentado trazido pelos parceiros. Há uma primeira que eu diria que é mais natural, que tem a ver com a capacitação tecnológica, quer seja através de ferramentas, dado dos parceiros tecnológicos, quer seja através de capacitação know-how, dado pelos parceiros de serviços e grandes empresas de consultoria e de execução tecnológica, que na realidade aquilo que deveriam e estão a objetivar é que as organizações nos mercados locais fiquem com capacidade para fazerem este caminho com mais autonomia e, de alguma forma, consigamos fazer uma transformação da própria capacidade de engenharia que hoje existe para uma engenharia mais ampliada com IA. Isto é uma transformação que nós próprios estamos a fazer dentro da Accenture, dentro das nossas equipas, no sentido também de sermos um motor dinâmico, uma dinâmica de transformação e de reskilling das próprias equipas dos nossos clientes. E isso faz com que exista uma ampliação nossa, mas uma ampliação também junto do cliente, porque nós queremos que as equipas dos clientes fiquem tão preparadas quanto nós para esta nova realidade, porque temos de trabalhar em ecossistema e em convivência. Depois há uma segunda dimensão, que é onde nós temos até sentido, e pegando um pouco naquilo que estavas a comentar, há uma necessidade de empowerment, vou-lhe chamar assim, em termos de ferramentas, ou dar mais ferramentas, dar mais literacia, dar mais capacidade de pensamento orientado, ou pelo menos baseado nas capacidades e nas potencialidades do IA, às áreas funcionais. E isto implica formação, implica experimentação, implica democratização, implica que as pessoas não tenham medo de aceder e utilizar a IA e, obviamente, de forma disciplinada e de forma coordenada, mas nós achamos que é necessário que as próprias áreas funcionais, quer sejam de negócio, quer sejam corporativas, tenham uma mentalidade de reinvenção, elas próprias, porque só isso é que vai conseguir trazer valor, porque a tecnologia por si só, mesmo que capacitada, as organizações não vão fazer nada se o resto das áreas corporativas, funcionais, de negócio, não tiverem o espírito de transformação, de reinvenção, mas para isso também precisam de entender o que é que a tecnologia permite fazer, e estamos numa era em que a proximidade entre o negócio e a tecnologia vai se esbatendo, e com a inteligência artificial ela vai ainda ficando cada vez mais próxima, porque é cada vez mais acessível. Deixa-me só, se calhar, complementar aquilo que estavas a dizer com o tema, que é o papel que as startups podem ter neste enquadramento. Nós temos feito um trabalho, um conjunto convosco, no AI Factory. É uma abordagem que me parece interessante porque nos permite acelerar, quer por um lado a adoção de tecnologia, quer por outro a injeção de ideias novas e de sangue fresco, vamos lhe chamar assim. O que é que te parece neste processo todo? A inovação é necessária como um processo, tem que ter um resultado final. As startups são fundamentais para desafiarem o status quo das organizações.
nós temos feito exatamente esse processo de incluir as startups, de incluir um pensamento menos, vou chamar assim, não viciado, mas mais standardizado, ou pelo menos com um histórico muito grande. E esse processo de inovação é necessário, e as startups são um dos aspectos fundamentais para fazer, vou chamar o challenging a todo o ecossistema. É importante também que as organizações, elas próprias, por vezes, assumam um bocadinho o seu espírito de startup. E, por vezes, quando nós pensamos, por exemplo, no serviço ao cliente, e quando pensamos numa operadora de telecomunicações que tem um serviço ao cliente muito grande, muito instituído, e vou-lhe dizer assim, com um legado muito grande, por vezes nós sentimos que se existir um pensamento mais startup ou mais desprendido daquilo que é o legado, a capacidade de reinvenção é maior e talvez aquilo que é o produto final da reinvenção sirva aquela eficácia e eficiência que a empresa está à procura. Vocês sentem, efetivamente, por exemplo, no serviço ao cliente, que é uma das áreas de reinvenção e vocês podiam pensar com uma mentalidade, vou chamar assim, mais startup, obviamente sabendo que há um legacy e há um legado histórico? Claramente, o serviço ao cliente é talvez a nossa área de maior desafio e não tem nada a ver com tecnologia, tem que ver com a evolução da sociedade e aquilo que são as novas gerações e a forma como elas encaram o serviço ao cliente. Nós por definição, somos tipicamente muito reativos no que diz respeito ao serviço ao cliente. Temos vindo a fazer uma evolução significativa nos últimos anos, com a digitalização da interface, mecanismos de self-care, mas precisamos de insistir um pouco mais aí, precisamos de evoluir deste cenário reativo para um cenário mais proativo, e é aí que o papel da inteligência artificial é extremamente importante. Sermos capazes de antever, prever que determinada condição vai ocorrer e entrar em contacto direto com o cliente, ao invés de estar a aguardar um contacto, é fundamental para nós, quer na perspectiva da experiência que o cliente vai ter do serviço, quer também na perspectiva da otimização do nosso próprio modo de funcionamento. Cada vez mais as novas gerações pedem interfaces digitais, cada vez mais a paciência para aguardar resoluções de problemas diminui e, portanto, nós precisamos de acelerar, por um lado, a antecipação desses problemas e, por outro, a sua solução. E aí não tenho dúvidas nenhumas, a ferramenta que a inteligência artificial se constitui é absolutamente crítica para esse processo. Vamos ter que a utilizar de forma muito inteligente, mas eu acho que é talvez a última oportunidade que temos, enquanto indústria, de deixar de ser vistos como uma indústria que não é transformadora, que não se adapta, porque não é verdade. Nós, em termos tecnológicos, temos feito uma evolução fantástica nos últimos anos. Continuamos ainda a insistir em modos de serviço que não são os mais modernos quando comparados com hyperscalers, por exemplo. Portanto, essa abordagem é efetivamente algo que queremos fazer e é um caminho que estamos a preparar e a trabalhar. Por acaso seria interessante também perceber a vossa perspectiva da experiência que têm nesta indústria e nas outras indústrias, em que medida é que esta abordagem faz sentido ou não. Eu costumo dizer que os operadores de telecomunicações têm quase a obrigação de estarem na linha da frente da evolução da IA. E penso que os casos que trouxeste e o histórico e a jornada que a Mel tem feito até ao momento é um exemplo disso. De facto, o potencial que dentro de casa o operador de telecomunicações tem de transformação é muito grande. E, para além disso, penso que o mercado vai ver numa operadora de telecomunicações também uma empresa de referência e dar, no fundo, se uma operadora de telecomunicações conseguir trazer inovação, novos produtos e serviços, formas de reinventar a sua própria forma como entrega serviço aos clientes, e utilizando IA, essa utilização e essa adoção vai fazer com que o próprio mercado veja uma referência que permita reduzir os níveis de incerteza, reduz um pouco a barreira também da adoção e, portanto, o mercado começa a ver numa empresa, nomeadamente aqui em Portugal, uma empresa portuguesa
que está a adotar, que está a transformar e, portanto, a Operador de Telecomunicações, de alguma forma, também é uma referência para o resto do mercado, se nós pensarmos dessa forma. Por outro lado, tem um conjunto de ativos importantes, como, por exemplo, no vosso caso, em que o investimento que foram fazendo ao longo dos anos com a digitalização, com a capacidade de controlar a rede, de diagnosticar a rede, de estar na casa dos clientes, digitalizar a conectividade dos aparelhos, faz com que tenham todas as possibilidades, no fundo, os ativos disponíveis, não faltam peças para poderem acionar. E, portanto, eu costumo dizer que é preciso primeiro fazer dentro de casa, e nós também queremos ser um exemplo disso enquanto Accenture, fazer primeiro dentro de casa, para podermos levar ao mercado algo mais sólido, algo mais concreto e que reduza as barreiras de incerteza. E penso que vocês também têm o potencial e os instrumentos ao vosso dispor para fazerem o mesmo caminho, de fazerem transformar dentro de casa e depois serem uma referência para o mercado, que eu penso que é uma forma também de vocês trazerem uma nova perspectiva adicional àquilo que já estão a fazer, uma perspectiva nova de negócio, em que os clientes vão olhar para vocês de uma forma diferente, quer seja consumidor, quer seja cliente empresarial. Nós temos a motivação, este tema é prioritário para nós, foi criada a equipa, estamos a preparar a organização como um todo para o endereçar, sem dúvida que vamos conseguir e, portanto, estamos altamente motivados para tirar partido desta nova área de conhecimento e de todos os benefícios que pode trazer e estar preparados também para os desafios que seguramente são vários e que temos que endereçar. Paulo, muito obrigado pela conversa, obrigado pelo tempo e muitas felicidades e sucessos na vossa jornada. Obrigado. Obrigado.